Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vamos ver que existem princípios na oração modelo. Antes de entrarmos no primeiro princípio, eu gostaria de dizer que Jesus não ensinou os discípulos nem pregar e nem cantar, mas ele ensinou os discípulos a orar. Na verdade, eles mesmos é que tomaram a decisão e pediram para Jesus ensiná-los a orar. No capítulo 11 de Lucas, lá Jesus termina de orar e os apóstolos pedem para ele ensinar. Ensina-nos, Senhor, a orar. E aí o Senhor fala estes princípios de uma oração verdadeira. A outra coisa importante é que se você pegar a oração inteira escrita na Bíblia, você não gasta mais do que 30 segundos, meio minuto, para ler toda a oração. Então, não, com certeza não é, o objetivo não é recitar repetidamente as palavras da oração, porque ela é muito pequenininha em termos de Jesus passava noites inteiras em oração, Muitos homens de Deus passam tempos, horas e horas orando. Então nós não devemos usar esta fórmula, ou esta oração como fórmula, mas como princípio, como base para desenvolver a nossa vida de oração. Não devemos então usá-la de forma mecânica, repetitiva, até porque no mesmo ensino de Cristo, ele fala sobre evitar vãs repetições. Então não seria viável nós falarmos assim, vamos recitar ou vamos orar a oração do Pai Nosso 10 vezes. Para quê? É melhor você buscar o entendimento dela e ampliar seu campo de oração, de buscar a Deus, de adorar, enfim, de entrar na presença de Deus. Então o que temos no ensino de Cristo são princípios da oração verdadeira. E este é o primeiro princípio que nós vamos destacar, o princípio da prioridade. Jesus ensinou que devemos começar com o que é mais importante: teu nome, teu reino, tua vontade. Depois, dá-nos, perdoa-nos, não nos deixe cair, livra-nos. Se invertermos essa ordem, estaremos orando de forma errada. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas que eram? Jesus falou do vestimento, do alimento, do agasalho, do abrigo, e ele diz, estas coisas vos serão acrescentadas. A prioridade então é o reino de Deus, e neste reino então a oração destaca o nome, o reino e a vontade de Deus. Existem vários níveis de relacionamentos entre o homem e Deus. O primeiro nível de relacionamento é de criador e criatura. Este é o nível de relacionamento que todo mundo se enquadra nele. Todos os homens são criaturas de Deus. Então, criador e criatura. O segundo nível é o de servo e senhor. Este já atinge os cristãos que são convertidos e se submetem a Deus, como servo, faz do Senhor, Senhor. Mas este nível não é o único e o último. Há um terceiro nível que Jesus trouxe na revelação do Evangelho, que é a relação de pai e filho. E este relacionamento de pai e filho vamos dizer assim, é a ampliação da sua espiritualidade, do seu entendimento de Deus, da sua intimidade com Deus. Nós queremos continuar sendo servos, mas nós não queremos perder de vista o privilégio de ser filho, de chamá-lo não apenas de Senhor, mas muito mais de Pai. Glória a Deus
porque este é o nível que Jesus quer que nós tenhamos. Olha, em nenhum lugar, Jesus deu um nome próprio para o Pai, para Deus. Aliás, ele tornou a expressão Pai como um nome próprio. Era o nome próprio para Jesus, o nome que Jesus usava para Deus era Pai. Ele mesmo chamou de Pai, e na oração modelo ele nos ensina a chamar Deus de Pai. E este chamamento não é apenas formal, é o chamamento de uma experiência profunda com Deus. Essa experiência profunda com Deus tem a ver, então, explicitamente com o novo nascimento. E aí a gente vai passar para o segundo princípio. Princípio do novo nascimento. João disse: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nós nos tornamos filhos pelo novo nascimento. O novo nascimento é a geração de uma nova criatura, de um novo homem dentro de nós, em que este novo homem passa a ter acesso a Deus por conta de sua fé no Salvador, em Jesus Cristo. É todos quantos o receberam. Fora de Jesus não há novo nascimento, fora de Jesus não há filiação divina, fora de Jesus não há, então, o privilégio de chamar Deus de Pai. Veja bem a implicação de tudo isso. Isso significa então que um homem, por mais religioso que ele seja, mas se ele não tem a experiência com Jesus para o novo nascimento, ele não tem a intimidade de chamar Deus de Pai e realmente sentir a grandeza deste chamamento, deste relacionamento. Por quê? Porque ele não nasceu de novo, ele ainda é fruto ainda da carne e do sangue, ou seja, ele apenas ainda é filho dos seus pais terrenos. Ele precisa do novo nascimento sem demora, com certeza. Glória a Deus por isso. Então nós podemos também ver neste mesmo ponto, o princípio do novo nascimento, que entre os privilégios que nós temos por sermos filhos, está o privilégio de sermos guiados pelo Espírito Santo. Paulo disse: porque todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. O segundo privilégio é o da intimidade, que tem a ver com a oração. O apóstolo Paulo disse o seguinte: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Gálatas 4, verso 6. Nós nunca teríamos essa liberdade no Espírito se o Espírito Santo não tivesse sido enviado aos nossos corações. É o Espírito Santo que nos dá a confiança, a coragem e o conforto de chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai. Pai. Ele diz que o Espírito Santo nos ajuda a dizer Abba, Pai. Aliás, é mais do que Pai, né? Porque a palavra Abba é aramaico e quer dizer Pai. Então e a outra palavra é Pater, que é no grego. Então aqui está Abba e Pater. Na realidade são duas palavras que dizem a mesma coisa, Pai e Pai. Por isso alguns traduzem dizendo que é o termo carinhoso que o filho diz: papai, paizinho, pai querido. Isto fala o quê? De amizade, de conforto, né? Paulo, quando escreve para os Gálatas, ele diz o seguinte: como vocês receberam o Espírito Santo, vocês não aproximam de Deus com medo. Vocês não aproximam diante de Deus encolhido. Não, vocês aproximam diante de Deus como alguém que protege, que acolhe, que cuida. Você tem segurança, né? Todo
todo menino, toda criança, né, sabe que na hora do perigo, da dificuldade, ele pode correr para o lado do pai, porque o pai vai proteger, o pai dá até a vida pelo filho. Então este é o grande privilégio da filiação. A filiação nos leva a ter intimidade com Deus, a ser guiado pelo Espírito Santo, e ainda mais, o novo nascimento, este privilégio da filiação, nos coloca no patamar, no lugar de herdeiros de Deus. Os filhos herdam dos pais. Assim que já não és mais servo, mais filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4, verso 7. Herdeiro de Deus por Cristo. Uma ilustração muito bíblica e bonita sobre esse privilégio da filiação foi ali na parábola de Jesus, quando ele conta a parábola do filho pródigo. A gente fixa muito a nossa visão no filho pródigo, mas e o irmão do filho pródigo? Tem lições ali só sobre o irmão do filho pródigo, e uma das lições é quando ele está emburrado ali, contrariado, porque o pai perdoou o pródigo, né? Fez festa para ele e tal. Aí ele vem e reclama com o pai: eu estou com o senhor, e o senhor nunca me deu um bezerro, o senhor nunca fez isso, agora o meu irmão, não fala nem irmão, né? Esse teu filho, né? Chega aqui, tal, e o senhor faz tudo isso. Aí o pai, Jesus contando a parábola, olha o que Jesus diz: o pai volta para o irmão do filho pródigo, que estava aborrecido, que não sabia a graça de Deus, não entendia, por isso que ele está reprovando o irmão e até o pai. Aí o pai volta para ele e diz: filho, o pai chama ele de filho, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Que ilustração linda, né? Era o pai ainda trabalhando, querendo aperfeiçoar. Ali é um tipo de um cristão, né, rude, embrutecido ainda, que ainda não compreendeu o perdão, o amor de Deus, né? Que acha que porque uma pessoa desviada, que viveu no pecado muito tempo, volta para a igreja, de repente, em poucos dias, essa pessoa está cheia do Espírito Santo, iluminada, pregando, sendo uma bênção. Às vezes alguém que está há muito tempo aqui diz: eu não concordo não, esse irmãozinho chegou agora, né? Está tendo muita chance, muita oportunidade, o povo está dando muita atenção para ele e tal, e fica assim meio com dor de cotovelo, como diz aí fora, né? E aí fica assim, ressentido um pouquinho, não compreendeu a graça. A Bíblia diz que a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Deus mandar um avivamento nessa igreja aqui, e começar a voltar os desviados e encher o templo, irmão, eles vão cantar muito melhor do que nós, eles vão glorificar com muito mais força do que nós. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui dentro, estamos meio acostumados com o ritmo, com tal. Eles voltam e dizem: achei novamente a fonte da alegria. E eles pulam, e eles dão glória a Deus, e eles exaltam. E a gente não precisa ficar com um bico grande, não. Tem que correr atrás deles também, aprender com eles um novo momento de louvor, certo? Aprender com eles. Se converte pessoas na igreja, irmão, novos convertidos, eles são propensos a ser muito mais fervorosos do que nós, que a gente vai ficando assim meio cascudo, não vai? Vai ficando meio cascudo, meio assim, né? Meio assim, parado, devagar. Por isso é o seguinte, nós vamos começar a orar para Deus mandar muitos novos convertidos, reconciliar muitas pessoas desviadas, que elas possam voltar, mas já preparem, já começa a dar glória a Deus mais alto, senão você fica, senão depois você vai ficar meio tristinho assim, pensando: por que não, né? Por que não eu? Muito mais você que está em casa. O pai do filho pródigo diz para ele: meu filho, tu sempre estás comigo. Esse teu irmão deixou a comunhão, perdeu muito privilégio, desgastou lá fora, deu muita honra para o maligno. Agora, graças a Deus que ele não morreu no pecado, ele voltou. Mas você sempre está comigo, meu filho. Por que é assim, né, irmãos? Por que na igreja tem uns crentes assim dedicados, não sai, não desvia, mas de repente por conta de alguém novo receber muita
honra, muito privilégio, muita oportunidade, e ficar um pouquinho ressentido. Não podia ser assim. Vamos alegrar junto com os que se alegram. Vamos fazer festa, glória a Deus. O irmão converteu, Deus está usando. Meu Deus, que irmão que chegou agora, já está pregando com esse poder todo, já está fazendo essa obra, já está manifestando tanta coisa de Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, privilégios, bênçãos da filiação são estes: ser guiado pelo Espírito Santo, ter essa intimidade de chamar Deus de Pai, Paizinho querido, de orar ao Pai, né, com toda essa segurança, e também de ser herdeiro de Deus. Vamos para o terceiro princípio: o princípio da comunhão fraterna. Pai nosso, nosso, não meu só, é nosso. Isso aqui é Jesus já colocando a gente dentro da família. Diz: você não é o único não, viu? Não é a última, você não é a cereja só você que é a cereja do bolo não, viu? Aqui tem uma família. O Pai é nosso, não é só de um, é de muitos. Glória a Deus. A ideia de família não tem exclusividade. Todos nós somos exclusivos, mas somos todos, não só um, né? Deus ama todos igualmente. Quem é que Deus ama mais ou menos aqui? Não existe isso. No coração de Deus todos os filhos são iguais. Ele ama igualmente a todos. Então, Pai nosso indica que pertencemos a uma família. Jesus morreu e ressuscitou para ser o primogênito da nova criação, ou seja, Ele é o irmão mais velho da família de Deus. Olha o versículo: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Você sabe que o primogênito era o primeiro filho, o mais velho. Jesus é o primeiro da nova criação. Jesus veio, encarnou-se, se tornou homem, para ser o modelo da nova criação, para ser Salvador e o modelo da nova criação. Na ressurreição de Jesus, ele é exatamente o modelo do homem glorificado, do homem ressurreto, do corpo glorioso, em que não existe mais espaço e nem tempo para limitar nossas vidas. Nós teremos um corpo glorioso, que desloca, que viaja em velocidade do pensamento, que não envelhece, que não fica doente. Não. Alguns dizem, né, que a idade dos crentes serão todos na média de 33 anos. se for criança, isso não está escrito na Bíblia e nem a gente pode dogmatizar, mas eu penso que se for como criança, vai crescer, vai chegar lá e crescer até os 33. Se for idoso, volta. Por que 33? Alguém fala assim: porque assim como ele é, nós seremos. Como é que ele foi aqui neste mundo? Até os 33. Mas não é doutrina, hein? Isso é só uma hipótese, uma possível ideia de que, de fato, 33 anos é a idade ideal, né? Porque eu não quero ser criança, voltar a ser criança de novo, no sentido de ser infante. Não, ninguém aqui, a maturidade sua é para a eternidade, você vai só crescer mais e mais, no sentido de maturidade. Também eu não quero ficar na velhice. Não, eu quero escapar dela. Uma hora nós dá o olé nessa velhice, né? Nós dá o dibre nela. Pode deixar. Vamos ficar junto com Jesus que isso vai ser resolvido, viu? Facilmente, não vai demorar não. Tá? Quem está ficando cansado, a perna já dói, a coluna, hein, irmão? Reinaldo? Que os problemas sérios, que tanto de receita, que é negócio complicado. Não, isso vai acabar, fica junto com Jesus, você está do lado certo, daqui a pouco acaba, na hora do arrebatamento vai sair parafuso, porca, mola de dentro das pessoas, coiseira que vai tentando remendar a gente, né? Tem pessoa que tem tudo isso no corpo, né? E vai voar longe,
Glória a Deus. Então, o Senhor nos coloca dentro de uma família. Por isso ele diz, quando vocês forem orar, considerem que vocês fazem parte de uma família. Isso é importante na oração. Se não fosse Jesus, não colocava dessa forma. Pai nosso. Paulo dirige-se aos crentes nas suas cartas, chamando-os sempre de irmãos. Paulo usa esse termo, irmãos, umas 60 vezes em suas cartas. Jesus também chamou os discípulos de irmãos. Vós, porém, não quereis ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Mateus 23:8. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Mateus 28, verso 10. Se uma pessoa diz ser crente, mas não gosta de estar na igreja com os irmãos, tem alguma coisa de errado na experiência cristã dessa pessoa, né? Hoje está sendo aí badalado muito termo, tem gente que já está achando que até é orgulho ser desigrejado, ou seja, não pertencer a igreja nenhuma. Tem gente que fala até com orgulho, não, eu sou crente, mas não pertenço a igreja nenhuma. Que história é essa? Jesus disse, Pai nosso. Você quer ficar fora da família? Quer ficar fora da comunhão dos santos? Eu quero ficar junto com os irmãos, eu quero esperar Jesus junto com vocês. Eu não vou nunca ficar servindo a Deus só lá na minha casa, de jeito nenhum. Eu quero servir lá, mas quero servir aqui, eu quero cantar com os irmãos, quero ceiar junto. Eu quero participar das reuniões de oração, eu quero compartilhar da adoração na casa do Senhor, né? Eu não acho que nenhuma pessoa que pensa dessa forma tem uma espiritualidade sadia. Vou ser crente em casa. Tudo bem, ninguém é obrigado a vir, mas nós vimos por prazer. A Bíblia diz assim, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é em desunião, não. Desigrejado é sinônimo de desunião. Eu quero viver em união, porque é aqui que está a bênção do Senhor. A expressão então, Pai e Nosso, aliás, Pai Nosso, exclui o individualismo e apela para a nossa unidade. Jesus disse, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Esse é o desejo do coração de Jesus. Eu quero que os meus discípulos sejam um, estejam ligados um ao outro, pensem igual, busquem as mesmas coisas, esperem a volta do Senhor, juntos. Imagine, irmão, se cada pessoa, se cada cristão pensasse essa besteira do você crente em casa, a igreja acabava, o diabo vencia, o diabo triunfava no mundo, porque o que ele faz público, ele ajunta, ele faz clubes, ele faz associação, ele aglomera as pessoas, ele promove as coisas em grandes ajuntamentos de rock, de balada, disso e daquilo. Agora o povo de Deus vai ficar dividido. Esses dias tinha uma reportagem de uma mulher que saiu nas principais noticiários do país, porque estava super feliz, porque foi num desses festival de rock que teve aqui agora no Brasil há poucos dias, e lá ela estava grávida, deu à luz lá, diz, foi o máximo dar à luz lá no Rock em Rio, lá no Rock não sei das quantas lá e tal. Ela foi, que é isso? Coisa mais estranha é essa? Tadinho dessa criança, Deus proteja, né? Deus aguarde dos demônios do rock, que a maior parte das músicas de rock são verdadeiras exaltação a Satanás. E Deus proteja essa criancinha, guarda ela. A mãe está cega, essa mãe está cega, não conhece as coisas de Deus, não conhece nada. Então, mas o mundo tem seus ajuntamentos muito bem organizados, expressivos. A igreja do Senhor vai ficar desfacelada? Cada um para o seu canto?
Não, não. Quando nós ouvirmos o toque da trombeta, temos que estar unidos para estarmos subindo juntos. Não vai um depois do outro, não. Não vai um cedo, outro meio-dia, outra tarde, não. A Bíblia diz que ao soar a trombeta, todos nós seremos tirados deste mundo. A Bíblia diz que formaremos um único cortejo. Os mortos ressuscitam primeiro, nós vivos somos transformados, mas todos encontraremos com o Senhor nos ares. A igreja é unidade. Quarto princípio, o princípio da cidadania celestial. Olha as palavras: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás nos céus. Muitos cristãos vivem como se o céu não existisse. Não conversam sobre o céu, não expressam a feliz expectativa de um dia estar no céu. Deus quer que pensemos no céu. Este texto de Colossenses diz o seguinte, capítulo 3, verso 1: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Irmãos, tem gente que diz ser discípulo de Jesus, mas está com o pé tão fincado nessa terra, e só pensa nas coisas dessa terra. Irmãos, nós estamos aqui, mas não somos daqui. A nossa pátria é celestial. O Senhor já preparou uma cidade para aqueles que buscam essa morada celestial. A Bíblia diz que Deus não se envergonha desses que caminham neste mundo como peregrinos e esperam uma morada eterna, celestial. O Senhor honra essas pessoas. O Senhor tem alegria por saber que seus filhos querem um dia estar no lar celestial. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Vamos para quinto princípio, princípio da santificação do nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muitos filhos têm aborrecido aos seus pais, por viverem de maneira desordenada. Seus comportamentos trazem vergonha para o nome de seus pais. Isto não pode acontecer conosco. Não podemos desonrar o nome de nosso Pai Celestial. Como filhos de Deus, devemos fazer tudo para que seu nome seja honrado. É mesmo, né, irmãos? Como nós queremos que o mundo fale bem de Deus, honre Deus. E como nos entristece quando a gente vê uma pessoa embrutecida, arrogante, uma pessoa com dureza de coração, às vezes até blasfemando, né? E olha que ele tá dependendo de Deus para tudo, mas mesmo assim tem a arrogância, o atrevimento de falar contra Deus, né? Está respirando o oxigênio de Deus, está comendo o alimento que Deus é que faz brotar, está tendo um coração que funciona porque o poder de Deus está sustentando ele. E não tem outra explicação não. Não tem outra explicação não. Cada batida, cada pulsar do seu coração é uma prova do poder de Deus na sua vida. Agora, o seu coração está pulsando desde o dia que você foi gerado, das primeiras semanas depois que você foi gerado, seu coração entrou em funcionamento. Quanto tempo faz que essa máquina projetada por Deus e alimentada pela energia de Deus está trabalhando dentro de você? O que você fez? Algum dia você fez alguma coisa para cooperar com ela, para lubrificar, para ajustar? Você nunca fez nada. Você simplesmente levanta, vive, alegra, salta, corre, brinca, diverte, volta para casa, dorme, deita, acorda. São anos após anos e o seu coração está trabalhando. Deus está presente, mantendo a sua vida. E só Ele pode tirar um dia esse fio, romper esse fio. Enquanto Ele não quiser, você continua. E o dia que Ele falar, agora é a sua hora,
Aí acabou, não tem médico, não tem cirurgia, não tem ciência, não tem nada também. Aí é estar pronto para ir para casa. Agora, glória a Deus, hein? Eu fico imaginando como é que está aí o coração, né? Aí dentro. Está funcionando direitinho? Tá, né? Você está aqui, veio tranquilo, está sentadinho aí? Então é milagre de Deus. Nós queremos que o nome de Deus seja desonrado? De jeito nenhum. Nós queremos que Deus seja honrado. Olha, você vai observar isso, tem algumas redes de televisão, algumas empresas de televisão no Brasil, parece que é proibido falar lá dentro o nome de Deus. Eles fazem tudo para excluir o nome de qualquer coisa. Quando tem o maior livramento de um acidente, de uma coisa no trânsito, de uma bala perdida, tem o maior livramento, eles falam, a pessoa teve muita sorte. É muita incredulidade, não é não? É muita falta de gratidão de um ser humano, né? Hoje mesmo apareceu no jornal da hora do almoço, um rapaz lá do Nordeste, parece, não sei de qual cidade, Pernambuco, de um caminhão lá que bateu numa árvore, ele estava na calçada, bateu uma caçamba, um container que está dentro do caminhão, bateu numa árvore, estava passando perto do meio fio, bateu na árvore. Quando bateu na árvore, a cabine do caminhão levantou assim lá em cima e desceu no rumo que estava o rapaz estava beirando a parede de uma casa e é claro que na reportagem dá a impressão que ele teria sido esmagado, né? Mas imediatamente a câmera consegue captar ele de novo em pé, assim, tranquilo, do lado de lá, assim, claro, morrendo de medo, porque o contêiner estava caindo para o lado dele, mas a árvore escurou. Ele escapou da batida do caminhão, só pegou o paralama, o caminhão estava com o paralama já meio solto, acho que estava só meio bambo, então deu só um empurrão nele, pelo jeito, na parede, ele escapou por um lado, e a árvore protegeu do contêiner não cair em cima dele, e até a parede da casa estava querendo cair também, e ele disse, olha, a única coisa que eu posso dizer é que Deus me guardou, me livrou, vou para casa, certo que eu nasci de novo. Quer dizer, mas nem nesse caso, os jornalistas falaram, Deus deu um livramento. E ele falou, mas teve muita sorte, escapou por um fio, e tal, não sei o quê. Que isso? Deus está nos livrando toda hora, todo dia, todo momento de perigo, da destruição e de todo o mal, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos para o último. O sexto princípio. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Nosso Pai é também um grande rei. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Além da intimidade de filhos, precisamos cultivar a reverência e a submissão ao governo de Deus. Quando nós oramos pela vinda do reino de Deus, no caso aqui Jesus ensinou-nos a orar, né, para que esse reino venha. Nós estamos na realidade orando pelo estabelecimento de uma nova ordem, de um novo sistema. O sistema que nós temos aqui embaixo de governo é tudo fracassado, falho, né? O melhor sistema de governo que até então se apresentou para a humanidade é a democracia, que é o governo do povo, mas ele é cheio de confusão, ele é cheio de encrencas, né? Dá margens para aparecer muita corrupção, muitas malandragens, muito roubo, muita desvio. Ainda é o melhor, mas aqui nós estamos falando de teocracia. O que é teocracia? O governo de Deus. O governo de Deus, este é o governo perfeito. Nós estamos orando pelo governo de Deus. Quando Jesus deu esses ensinos no Sermão do Monte, ali eram as leis do reino. Jesus estava falando exatamente das leis que governariam o seu reino, começando ali, mas se estendendo até a eternidade. O reino de Deus, ele tem seus aspectos. Alguém perguntaria, o que é o reino? Aonde está o reino? O reino de Deus é uma realidade presente, mas também é uma promessa futura. Deus já está reinando, está onde? No coração do salvo.
daqueles que se renderam a Jesus, daqueles que se submeteram a Jesus Cristo. Ele reina no mundo? Não, ele é Senhor de tudo, mas ele permite que ainda haja desgoverno no mundo, porque os homens são arrogantes, são independentes, são autossuficientes, então Deus deixa correr a coisa, entendeu? Deus deixa, é o sistema mundo, está aí. Quem aparece mais nesse sistema mundo, na realidade, é o maligno, porque ele se aproveita do desgoverno dos homens, e ele gosta disso, e ele age no meio disso tudo. Mas o reino de Deus já está presente na terra, no coração dos salvos, e vai estar presente no mundo inteiro, no futuro. Então o reino de Deus é presente, mas também tem uma expressão plena dele para o futuro, reservada para o futuro. Atualmente, o reino de Deus, na realidade, vem de forma invisível, porque quem é que lei, que regra que está regendo a nossa vida? Alguém me pergunta, qual é o código que vocês têm? Qual é a Constituição que rege vocês? Nós sabemos que é a Bíblia, mas isso para o homem natural não significa nada. Nós sabemos de fato que é uma lei do Espírito de Deus, constrangendo o nosso coração a ser obediente, a não perseverar no erro, a não permanecer no pecado, a corrigir, a submeter a Deus. Isso é invisível, está no coração só do salvo. O reino de Deus, então, ele é invisível, mas num certo sentido, nós estamos esperando a manifestação do reino de Deus, que será visto por todos, por todo o universo. No momento, então, o reino de Deus se encontra dentro do homem salvo, porém no futuro, a Bíblia diz que ele encherá toda a terra. O Senhor Jesus disse diante de Pilatos, quando Pilatos perguntou, tu és rei? Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Naquele momento, Jesus queria dizer que ele não tinha vindo para ser um governante mundial naquele momento. Nós sabemos que ele virá para ser um governante mundial, mas não naquele momento. Então ele disse, o meu reino ainda não é deste mundo. Não é deste mundo. Em sua primeira vinda. Mas todas as profecias do Velho Testamento que falam da segunda vinda de Jesus, apontam Jesus como rei. Vai lá em Isaías, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 18, capítulo 20, capítulo 24, Jesus é anunciado como um grande rei. Jeremias disse, o reino do Senhor, ele será um justo rei, e reinará com justiça, o seu reino será para sempre. Então o reino de Jesus, naquele momento, e hora que ele tinha anunciado o reino, né? Jesus chegou pregando e dizendo, é chegado o reino de Deus, mas ele anunciou esse reino interno, reino invisível, o reino para os seus súditos, não para o mundo inteiro. Cada um decide se quer ser súdito ou não deste reino de Jesus. Nós escolhemos e queremos permanecer. Segundo, o reino, Jesus falou em Lucas 17, 21, e o reino está dentro de vós. Então esta é a primeira fase da implantação do reino, o reino interior. E ele vem pela pregação do Evangelho, pela conversão dos pecadores, e nessa fase, o reino de Deus, que é invisível, começa a aparecer, perceptível, pela igreja fiel, pela igreja submissa, pela igreja que serve a Jesus de todo o coração. Quando você encontra um grupo de cristãos humildes, sinceros, fiéis, servindo a Deus em uma localidade, você pode dizer que eles são a expressão visível do reino de Deus. Pode dizer. Ali está a expressão visível do reino de Deus. Glória a Deus por isso. Que Deus vos abençoe então ricamente, todos possam ter então um retorno em paz para a sua casa. Oremos a Deus. Querido Jesus, louvamos o teu nome por esta noite. Abençoe teus filhos, teus servos, guarda todos eles ao retornar para a sua casa nesta noite. Abençoe, enchendo do teu espírito, fortalecendo, ensinando-nos a chegar na tua presença, a orar de forma, Senhor, que agrada o seu coração, de sermos, Senhor, discípulos, aprendizes em todas as áreas, porque estamos, Senhor, sendo aperfeiçoados em todos os nossos
caminhos para a glória do teu nome. Abençoe então a todos, nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre, e todos digam amém e amém. Está terminado em nome de Jesus.